Vamos trabalhar dessa forma. Querubim, tá? As pedras ali, elas são os ornamentos, né, que foram dados a Lúcifer, e a capacidade dele de se conduzir, a capacidade, a beleza, né, o poder dele, né? Isso ele não, poder, a capacidade de agir, né, ele não perdeu, ele só foi transformado para o mal, ele perdeu a sua beleza, né? E ele foi lançado fora desse ambiente do céu, juntamente com a terça parte dos anjos. E aí nós temos então Satanás e os demônios, tá? Que também decidiram, porque os anjos também foram criados com livre-arbítrio, com poder de escolha, ok? E eles pecaram. Então esses foram os primeiros seres a pecarem, tá? Eles pecaram num lugar perfeito, eles foram criados perfeitos, estavam num lugar perfeito, o ambiente não era propício ao pecado. Se nós formos dizer assim, puxa vida, aí você compara, por exemplo, com Jesus, que foi tentado no deserto, né? O céu totalmente perfeito, tá? E então, mesmo assim, eles pecaram. Então, não é necessariamente a questão do lugar, né? Mas a decisão, o descontentamento, tá? O desagrado, ou a insatisfação com relação ao que foi dado pelo Criador, tá? Isso entrou no coração de Lúcifer, e ele então decidiu, eu vou ser semelhante e vou colocar o meu trono acima, eu mereço mais, né? Eu mereço mais. Bom, até aqui tudo bem? Isso é importante para que a gente nós estamos aqui lidando com a doutrina do pecado, harmatiologia, a doutrina do pecado, tá? E pecado é no singular aqui, pecado original. O objetivo desse tópico não é analisar a origem do pecado, mas mostrar como ele criou um grande problema entre o homem e o Criador. Cronologicamente, com base nas Escrituras, o primeiro que pecou foi Satanás, que desejando ser igual ao Criador, foi destituído do seu posto de anjo de luz, tornando-se o adversário da humanidade como anjo caído. Não podemos precisar em tempo quando isso aconteceu, mas a serpente já demonstrava o engano até mesmo de o homem pecar, tá? Não sabemos com riqueza de detalhes como foi possível Satanás agir por meio da serpente, mas o fato é que ele foi ele quem influenciou Eva e posteriormente Adão a cometer o fruto proibido. Nós já vamos entrar aqui nesse detalhe em Gênesis 3. Nós vamos ver a queda de Adão, né, e de Eva, e nós vamos perceber também que eles caíram em um ambiente, por assim dizer, desfavorável ao pecado, porque eles estavam no jardim, eles foram criados perfeitos, tá? E eles decidiram então desobedecer a Deus, e mais uma vez se repete, você percebe assim, ó, que na didática divina, a cronologia da revelação, as coisas elas não mudam muito, tá? Porque se você analisar, olha, Lúcifer pecou no céu, tá? Num ambiente totalmente perfeito, fora criado perfeito. Agora nós vamos para a terra, Deus criou os céus e a terra, né, e tudo que neles há, criou tudo perfeito, colocou Adão e Eva no jardim, que é um lugar de comunhão, de intimidade, né, dentro, né, dessa realidade, tudo perfeito, eles foram criados perfeito e também pecaram. Então nós podemos entender o seguinte, que o pecado, ele não vem de fora para dentro, ele vem de dentro. O pecado é uma escolha, é uma decisão voluntária, consciente. Fatores externos, hoje, por exemplo, Satanás, os demônios, o mundo, que é um sistema regido pela mentalidade de Satanás, que é contra Deus, as paixões carnais, são influenciadores, potencializadores, sim, vão potencializar a questão do pecado, sim, mas o pecado continua sendo uma decisão. Diante disto, vamos ver aqui Gênesis 3, pois não?
ok, ela está morta espiritualmente, tá? E nesse estado aí de morte espiritual, ela está condenada. Ela só está vivendo a sua própria natureza de pecado. É pecado. Ela não tem conhecimento. Por isso que um cristão, quando peca, o seu pecado é mais grave do que uma pessoa não cristã. Porque o cristão peca com o conhecimento que ele tem, contra o conhecimento que ele tem. O não cristão não. O conhecimento do não cristão é inferior, tá? Mas adianta que, quem sabe, a gente trabalhe isso. Como não é uma aula de teologia sistemática sobre a doutrina, então algumas coisas a gente vai pontuar, porque a colocação da irmã aqui é importantíssima, né? O pecado do ímpio, do não regenerado, né? Ele só revela a sua própria natureza de separada de Deus, está longe de Deus, está morto espiritualmente, está condenado, né? Vai para o inferno mesmo, a não ser que haja regeneração. Agora, quando um cristão peca, ele está pecando contra o sangue de Cristo, está pecando contra Cristo, está pecando contra o Espírito de Deus, está pecando contra a palavra de Deus. A gente vai caminhar e nós vamos ver, né, o seguinte, revelação é igual a responsabilidade. Quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade, ok? A gente já vai ver isso. Vamos lá para Gênesis capítulo 3, nós vamos ver aqui a queda do homem, tá? Eu vou estar lendo, estejam acompanhando, porque a gente precisa andar um pouco rápido aqui. Gênesis capítulo 3, capítulo 1 e 2 de Gênesis é a criação, tudo perfeito, tudo maravilhoso, tá? A gente não sabe quanto tempo se deu do capítulo 2 ao capítulo 3 que ocorreu a queda. Vamos lá. O fato é que Satanás já tinha caído, tá? Ele já havia caído, e anjos também já tinham caído, ok? Vamos lá. Gênesis 3:1 diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, e ele perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Isso aqui é assim, isso aqui é freudiano, isso aqui, tá, irmão? Isso aqui é transferência de responsabilidade. Exatamente. Viu só? Disse o Senhor Deus à mulher. Então Deus vai falar com a mulher agora, já que a mulher é culpada, né? Na verdade, o culpado aqui é Deus, porque quem criou a mulher foi Deus e deu para Adão, né? Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: visto que fizeste, maldito és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. O governo aqui já é um governo opressor, tá?
E Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher. Percebam aqui que Deus não está dizendo, visto que atendeste a voz de Satanás. Atendeste a voz de tua mulher. Quando Abraão pecou, ele ouviu quem? Que Deus disse que era para esperar, que Deus iria dar um descendente. Ele estava com... Eu ouvi Sara. Vejam como se repete. Isso aqui vai se repetir ao longo das Escrituras. O que é desobediência? É, na verdade, eu rejeitar a voz de Deus e dar ouvido a outros. É simples assim. Aí Satanás usa a mulher, usa o... Enfim, tá? E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante o dia de tua vida. Até aqui ele trabalhava e não cansava. A partir de agora, ele vai cansar. Ele vai suar. Ele vai padecer. Era produzir também cardos e abrolhos, que não produzia, né? E tu comerás erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Vamos ver algumas coisas aqui importantíssimas. Primeiro, a ordem fora dada a Adão, nós vimos isso, né, um pouquinho atrás. Depois Eva foi criada, ela sabia desta ordem também, que não era para comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: porque no dia que comeres, certamente morrerás, ok? Como que nós entramos num ambiente de tentação? Quando que se inicia a tentação? O texto começa no capítulo 3, verso 1, diz assim: mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Um diálogo com Satanás, um diálogo com a possibilidade da queda. Não tem diálogo com o pecado. A partir do momento que eu e você começamos a dialogar, nós estamos saindo da nossa zona de segurança. Já já a gente vai ver isso lá em Tiago, né, que é o processo, como que se dá o processo de queda na tentação, tá? Porque Satanás, o que é que ele faz? Ele atrai Adão e Eva, tirando-os de um lugar de segurança, através do diálogo. Eles começam a conversar, e olha só, o que que Satanás faz? Ele distorce a palavra. Pior do que negar a palavra, pior do que ir contra a palavra, porque ambos erros são claramente identificáveis, é misturar a palavra com mentira, com engano. Ele diz assim: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ele sabia? Não, não foi isso que Deus disse. Aí, olha só, Eva também entra na mesma jogada. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele. Ela já aumentou aqui, para que não morrais. E a primeira coisa que a serpente nega, aqui, Deus disse que se Adão comesse, ele iria morrer, certo? A morte é o quê? É o juízo de Deus, certo? Sim, irmãos, é o juízo de Deus. A primeira coisa que Satanás nega é a justiça divina. É o juízo divino. Olha o que Satanás diz: certamente você não vai morrer. Deus é muito bom. Deus é misericordioso, Deus é amor, você não vai morrer. Imagina um Deus totalmente bom. Você acabou de ver Deus, tudo que Deus fez é bom. Ele não vai te matar. Imagina Deus totalmente bom, misericordioso, longano e benigno, vai te jogar no inferno. Não, Ele não vai fazer isso. Ele nega a justiça divina. E aí então, ele diz o seguinte: olha, na verdade Deus está escondendo de vocês alguma coisa, algo muito importante. Porque, na verdade, é o seguinte... Verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, e se vos abrirão os olhos, e como Deus... O que nós lemos em Ezequiel e em Isaías? O propósito de Satanás era ser semelhante ao Criador. E ele diz assim, ó, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Atenção aqui.
O conhecimento do bem e do mal, genuíno e verdadeiro, ele vem através da revelação divina e pela obediência à sua palavra ou essa revelação. O que passar disso tem uma ação maligna aí, induzindo ao pecado. Vocês entenderam ou não? Quando a palavra de Deus deixa de ser suficiente, nós estamos caminhando em direção à queda. Quando a palavra de Deus, o que Deus disse, deixou de ser suficiente, nós estamos sendo atraídos, não somente atraídos, nós já estamos sendo seduzidos para a queda. Atração, sedução, já a gente vai ver isso em Tiago. Satanás atraiu eles através do diálogo. A sedução está o quê? Ser igual a Deus, ter um conhecimento maior. O que Deus disse não é suficiente, então eu preciso de algo mais. Sedução, mente, envolvimento mental, emocional. Aí olha o que acontece. Se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A primeira coisa que despertou na mulher foi a atração. Se não, vejamos aqui no verso 6, vendo a mulher, vendo, concupiscência dos olhos. O que é concupiscência dos olhos? Tudo que atrai, tá? Guarde isso. Nós vamos fazer um link com a queda de Adão e Eva, com a tentação de Jesus, e que um texto lá de 1 João. Concupiscência dos olhos, vendo, atração, tá? Atraiu, vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer. Boa para se comer é o quê? Concupiscência do quê? Se faz bem, se produz desejo, satisfação, é concupiscência do quê? Da carne. Concupiscência da carne. Tá? Concupiscência dos olhos, atração, boa para se comer, né? É bom, dá prazer, dá satisfação, concupiscência da carne. Mas não somente isso, olha só, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento. Entendimento. Nós temos aí concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba. Por que soberba? Porque para Adão e Eva, o que Deus tinha falado não era suficiente. Eles queriam algo mais, ir além. Quando a palavra de Deus não é suficiente, eu entro por esse caminho da soberba. Eu me acho mais sábio, mais inteligente. Ah, pegaram aí? Vamos para a tentação de Jesus em Mateus 4, que também está em Lucas 4, mas vamos para Mateus 4. E nós vamos ver a mesma estratégia. E vocês vão identificar. Eu vou só ler e vocês vão identificar. Ok? Mateus capítulo 4. Até aqui tudo bem, irmãos? Mateus capítulo 4. Vou ler aqui. A seguir foi Jesus, verso 1. Tá? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Note que ele foi levado pelo Espírito. Aqui a ideia no original é que ele foi conduzido, dirigido, tá? E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Primeira tentação aqui. Então, o tentador, aproximando, vejam que ele é o tentador e não a tentação. O tentador lhe disse: se és filho de Deus, essa expressão no original não causa dúvida, não é dúvida. Esse se és aqui, ele está dizendo o seguinte, ó, sendo filho de Deus, tá? Ele não põe dúvida nisso. Muito pelo contrário, ele parte do princípio que Jesus é filho de Deus. Isso está no original grego, tá? A tradução aqui ela é muito fraca. Se és, não está colocando em dúvida. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Qual é a concupiscência aqui? Carne. Carne, desejo de comer, se alimentar. Estava com fome. Diferente de Eva, logicamente, com certeza, muito bem colocado. A Eva não estava com fome. Mas olha só, concupiscência da carne. Satanás está dizendo assim: usa os teus poderes para satisfazer os teus desejos. Olha como esse negócio aqui é grave, irmãos. Eu não vou entrar aqui por esse viés aqui, senão a gente não vamos chegar no final da lição, mas
ministerialmente falando, usar os dons de Deus para satisfazer a carne é um princípio luciferiano. Meu Deus do céu, entendeu? Para adquirir, para satisfazer os desejos, para viver como um rei. Foi chamado para ser servo, quer viver como um rei, usando os dons de Deus, usando o ministério que foi confiado. Usa o teu poder aí, porque as pedras eram parecidas com pães. E transforma essas pedras, está com fome, transforma aí, ó, faz milagre. Nós aprendemos aqui que o milagre está debaixo da soberania divina e não está e não necessariamente o milagre está cativo à necessidade humana. Exatamente. Se Ele quiser. Tá. Entenderam aí? Vamos para a segunda tentação e vocês vão identificar. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, lá em cima, lá em cima ele via toda a cidade, toda aquela movimentação, as luzes, aquela coisa gloriosa, aquele espetáculo, tá pegando aí? Então tá, olha só, ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, olha, ele usa a palavra, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Qual o pecado aí? Soberba. Aí então é a soberba da vida. Ir além daquilo que Deus estabeleceu. Imagine só se tu te jogar daqui, lá embaixo, e os anjos, mas todo mundo vai crer em ti. Mas isso é tentar a Deus, quer dizer, levar Deus além daquilo que Ele estabeleceu. Se Deus quisesse que ele saltasse lá, tinha dado asa para ele, né? Você está entendendo ou não? Então vamos para o terceiro e último, que então a gente já sabe, né? Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Ele disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Vamos inverter aqui. Mostrou os reinos, todo o seu poderio, com concupiscência dos olhos. Deu para entender aí ou não? Tá? Isso vai se repetir, só que numa ordem um pouco invertida, em Lucas 4. Tá? Agora vamos lá para 1 João. E aí sim, alguém vai ler para nós aí 1 João. Isso. Primeira carta de João, lá no finalzinho ali, 1 João, capítulo 2. Leia do 15 ao 17, por favor. Pode ler. Abandonando o reto caminho, se extraviaram. Não. 1 João. Não amei nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, Olha aí. a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Pode ler. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, Isso. a cobiça dos olhos, A cobiça dos olhos. a ostentação dos bens, Oh. não provém do Pai, mas do mundo. Que versão é essa aí, Edgar? Muito boa essa versão aí. Deu para entender aí que a tentação não muda? Não muda, irmãos, é isso aqui. Entendeu? É isso aqui. Amar o mundo é estar subjugado às concupiscências da carne, os desejos, as paixões, a concupiscência dos olhos, né, a atração e a soberba da vida. Esse é o sistema religioso. O mundo aqui não é criação, tá? O mundo aqui é um sistema organizado que é contra Deus. Ok?
Ele diz que esse mundo passa, a ideia aqui é que ele já está em prazo de validade vencido, tá? Bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, qual que é a vontade de Deus? Não amar o mundo. E como que eu não amo o mundo? Amando a Deus. Exatamente, essa é a ideia. O que ele fez com Adão e Eva e com Jesus, é a mesma coisa conosco, não é diferente, irmãos. Da mesma forma, é nessas áreas aqui, ok? Tá, então não está na lição, mas eu quero que vocês me acompanhem, rapidamente. Que isso, cara, quase 9 já. Jesus amado, esse relógio não para. Tá, mas vamos lá para Tiago, porque a gente precisa tentar, qual que é o processo aqui da tentação e a origem, enfim, todas essas questões aí, tá? Porque quando nós lidamos com o pecado, nós temos que entender o seguinte: a maior manifestação do mal não é Satanás e os demônios, não são Satanás e os demônios. A maior manifestação do mal é o pecado, ok? O pecado tem um poder destruidor fora do comum. Onde é que está Tiago, que eu não achei aqui na minha Bíblia? Senhor da glória. Roubaram o Tiago na minha Bíblia. Ah, está aqui. Pois não, Pedro? Sim. 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 Claro. Sim. Os fatores externos, eles influenciam, sim, eles não determinam isso. Mas a pressão, lógico, vai aumentar, com certeza. Porque esse sistema é regido por isso, né? Então não tem como, enquanto aqui estivermos, né? Como alguém me perguntou, pastor, quando é que termina as tentações? Quando você for para o céu. Não. 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 Aí nesse caso aí a história não se repete. Por isso que vai vir o juízo, aquela coisa toda ali e tal, porque a história não vai se repetir. Graças a Deus por isso. Tiago capítulo 1, a partir do verso 13, preste bem atenção aqui, porque Tiago está escrevendo aos irmãos, esclarecendo algumas coisas importantíssimas, e ele usa a mesma palavra aqui, provação e tentação, no original, é a mesma palavra, ser tentado, ser provado, porque é colocado à prova, passar pelo teste. O contexto vai dizer se é tentação ou se é provação. Provação é a adversidade e luta que visa o aperfeiçoamento da nossa fé e da nossa confiança em Deus. Tentação é um incitamento ao pecado, a nossa fidelidade a Deus. Tá? Entenderam? Tentação, ser tentado, embora você vai pegar no original tentação e provação, a palavra é a mesma. O sentido da palavra, quem vai dar é o contexto. O contexto aqui, eu vou ler para vocês aqui, por exemplo aqui, ó. Olha aqui, a partir do verso 2. Tiago 1, verso 2. Meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passagem por várias provações. Quem tem a tradução aí que diz assim, por várias tentações? Ok, a Dandra lá, tá? Mas como, eu lembro a primeira vez que o pai leu esse texto aqui, mas como ele pegou uma Bíblia que tinha essa versão, né, por várias tentações, como é que eu vou me alegrar por passar por várias tentações? É porque no original, tentação e provação é a mesma palavra. O contexto que vai dizer se é tentação e se é provação. Aqui, Tiago começa a falar sobre provação. Tende por motivo de toda alegria passar por várias provações. Aí ele vai dizer, sabendo que a provação da vossa fé, confiança em Deus, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficientes.
Tá? Então a provação aqui, as provações são as adversidades, as lutas, as dificuldades, as tribulações, o sofrimento por causa de Cristo. Isto é provação. Deu para entender? Se eu não lidar corretamente com estas provações, vai acontecer comigo o que aconteceu com a grande maioria do povo no deserto. A provação virou tentação. Por quê? Eles agiram de forma errada. Eles não confiaram em Deus. Eles reclamaram, eles murmuraram. Agora Tiago vai falar da tentação, verso 13. Diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. O mal aqui é moral. Tá? Então tentação aqui, a palavra tentação aqui, ou provação, é incitamento ao pecado. Incitar ao pecado, levar a pecar. Ok? É quebrar a fidelidade a Deus e a sua palavra. Aí, a primeira coisa que Tiago diz assim, ó, a fonte de tentação não é Deus. Deus não incita ninguém ao pecado. Ah, foi Deus que me levou a pecar. Não, Tiago diz que não. Aí ele vai dizer assim, ó, ele vai dizer a origem de toda a tentação. Ao contrário, verso 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria. A palavra cobiça aí pode ser traduzida por concupiscência, desejo, paixão. Está aqui dentro. Diz o quê? Fascinação. Isso, também. Está fascinado, né? Está enfeitiçado, está seduzido, está envolvido. Tudo isso está nessa palavra cobiça. Na verdade é o seguinte, ó, desejo. Os desejos em si, eles não são pecaminosos. O desejo de comer, de beber, de dormir, o desejo pelo sexo, tudo isso é totalmente normal. Nós somos criados assim, tá? Deus nos deu esses desejos. Nós temos, é dádiva divina. Eles não são em si pecaminosos. Quando eles se tornam pecaminosos? Quando eles viram cobiça. O que é cobiça? Um desejo controlador, um desejo dominador. Tá? Na verdade, a ideia aqui é um fogo abrasador. A chama ou a temperatura está além do normal. Isso é cobiça. Por exemplo, o desejo de comer. Normal, ele não é pecaminoso. Mas quando ele domina, quando ele governa, quando ele subjuga, ele passou a ser uma cobiça. Qualquer outro desejo, pode colocar qualquer outro desejo aí. Eles em si não são pecaminosos, tornam-se pecaminosos quando eles passam a dominar, a governar. E Tiago está dizendo assim, que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, toda tentação, ela tem origem aqui dentro. Sim, foi despertado o desejo aqui dentro. Entendeu? Os fatores externos eles despertaram um desejo que está lá dentro. Tá? Por isso que é responsabilidade minha. Eu não posso transferir isso. Eu estou sendo tentado, seduzido a pecar, porque é um desejo que foi despertado aqui. Não, ele é tentador, ele não é fonte. Porque é o seguinte, ele não é onisciente. Tá? Mas ele vai jogar, exatamente, ele vai fazer uma leitura, ele já tem alguns anos, né, na nossa frente, ele vai fazer uma leitura, e a sua resposta, ele vai, tá, porque ele não é onisciente, ele não entra na mente, ele não faz isso, não lê pensamento, tá, mas ele trabalha no quê? Nas nossas reações, nas nossas respostas, aí ele, né, rapidamente ele se liga. Ok, vamos lá. Vamos lá. Tá, irmãos, aí é uma coisa muito complexa, entendeu? Para nós analisarmos assim uma situação, dizer que é pecado ou não, ou se é meio complexo, mas
É uma coisa que precisa ser trabalhada de forma particular, entendeu? Agora, em partes é falta de domínio próprio, com certeza. Na verdade, não é falta de domínio próprio, porque se ele é nascido de novo, ele tem o domínio próprio, ele não exerce o domínio próprio. Porque o fruto do Espírito já está lá. Ele só entra em ação quando nós decidimos agir em conformidade com essa realidade que já está em nós. Entendeu? Não tem que orar pedindo domínio próprio, já está lá, eu só tenho que agir em domínio próprio. Entendeu? As pessoas Não, tem tudo isso, temor, reverência, obediência, entendeu? Mas o fato é que nós lidamos com tudo isso, irmãos, a realidade é que é responsabilidade nossa. Deus já fez o que tinha que fazer, e agora colocou em nós o Espírito de Deus, e nós temos o fruto do Espírito, temos ou não temos? Nós temos o fruto do Espírito, todo nascido de novo tem o fruto do Espírito, irmãos. A gente não tem que pedir para Deus, Deus me dá o fruto do amor, da bondade, não, já está lá. Eu tenho que obedecer, eu tenho que agir em amor, eu tenho que agir em bondade, eu tenho que agir em domínio próprio, entendeu? Isso é andar no Espírito, quer dizer, já está lá, eu não tenho que pedir. Se eu estou pedindo para Deus, estou dizendo que Deus não me deu, quando Ele já me deu. Então, algumas coisas aí são meio complexas assim, a gente precisa trabalhar a parte aí. Vamos voltar aqui. Quando o desejo se torna uma tentação. Tá. Lembrando que ser tentado não é pecar, tá? Você não está em pecado porque você está sendo tentado. O pecado é ceder à tentação. Preste atenção nisso, porque tem muita gente debaixo de condenação aí, tá? Porque está sendo tentado. Você não pecou? Opa, com certeza. Vai. Tem tudo isso. Mas vamos lá, olha só. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Primeira coisa, quando qual a primeira palavra aí? Chama para si, atrai. A palavra aqui no grego é de um caçador que está atraindo a presa para que ela saia do seu habitat. Porque ali estão estabelecidos limites de segurança. Ele está atraindo, ela tem que sair daquele lugar. O que Satanás fez com Adão e Eva? Chamou eles para conversar. Atraiu. Ok? Quando que eu discerno que eu estou entrando num processo de tentação? Quando algo ou alguém me atrai além do normal. Eu entrei no processo de tentação. Me atraiu. Por exemplo, eu trabalho numa financeira e lido constantemente com dinheiro, com valores altíssimos. Tá? E passa pela minha mão aquele monte de valor, aquela coisa toda. Um dia, eu estou ali trabalhando e de repente, aquele valor que está nas minhas mãos me atrai, chamou a atenção. Puxa vida, olha aqui, rapaz, não tinha percebido esse negócio aqui. Olha só. Tem bastante dinheiro aqui, hein? Acho que um pouquinho não ia fazer falta, não. Estou sendo atraído. Iniciou-se um processo de tentação. Ok? Essa atração, ela é despertada por fatores externos, né, que ativam um desejo interno. Está lá dentro. Porque o desejo de ter dinheiro, de ser rico é pecado? Não. Quando ele se torna pecado? Quando ele começa a me escravizar e eu vou fazer de tudo, quebrar princípios para ser rico e ter dinheiro. Quando isso começa a controlar a minha vida, se tornou pecado. Se tornou um desejo pecaminoso. Tá? Deixou de ser um desejo normal e passa a ser uma cobiça. Deu para entender ou não? Tá? E como é que o diabo sabe qual é a cobiça de cada um? Ele vai, por exemplo, tentando várias coisas até ele virar. Ele tem os seus assessores, ele vai, né? Porque ele também não é onisciente, não é onipresente, entendeu? Mas ele vai fazendo uma leitura através dos demônios. Qual foi a resposta que ele deu para Deus lá, quando ele se apresentou diante de Deus, lá no livro de Jó? De onde vem isso?
tem seguidores, tá? Ele tem informantes, né? Não só a terça parte, mas alguns, não por aí, né? Bom, entenderam aí o primeiro passo? Tem que correr aqui, hein? Atenção aí, ainda que dá para resistir, tá? E se manter. Atrai e a sedução. Aqui é um envolvimento de sentidos, mente, consciência. Aqui eu já começo a negociar com a minha consciência. Não, mas se eu pegar aqui ninguém vai ver. Mas também depois eu posso, né, pego aqui, depois eu dou um jeito, pego de outro e coloco aqui e tal, peço emprestado, enfim, né? Mas se eu pegar, né, vai ser só dessa vez, estou com uma necessidade aí, isso aqui vai me servir, né? Ou então, não, eu tenho que pagar o tratamento lá de um familiar que está, né, morrendo, vai ser por uma boa causa. Eu começo a negociar com a minha consciência. O que eu estou fazendo? Eu estou sendo seduzido, os meus sentidos começam a lutar entre si. Não, está correto, não, mas todo mundo faz, entendeu? Tem gente que faz pior, né? Tem gente no governo aí que faz pior. Então eu começo a justificar, a negociar, porque eu entrei num processo de sedução. Depois todo mundo esquece, passa 15, 20 anos, todo mundo esquece, está tudo certo, entendeu? Sedução. Aqui, o processo de retorno já começa a se tornar mais difícil, porque eu estou lidando com a minha consciência, e eu posso neutralizá-la, apagá-la. Ou como diz o autor aos Hebreus, numa consciência cauterizada, ela vai ser queimada, ela vai perder a sensibilidade. Eu começo a cauterizar, com as minhas justificativas. Exatamente. Eu perco a sensibilidade, ok? Aí diz assim, então a cobiça, depois de haver concebido. O que é conceber? É aceitar, exatamente. É uma gestação aqui, irmãos. É interior. Concebeu. Ele não praticou ainda. Não praticou. Ele não praticou. Porque pecado não é só prática. Ele concebeu. Concebeu? Já era. Aí já está o pecado, exatamente. Lembra do texto lá de Caim? Quando ele chega diante de Deus, ele já tinha matado Abel no seu coração. Ele não tinha praticado, mas ele já tinha matado. Por isso que Deus não aceitou a oferta dele. Ele já tinha praticado o pecado aqui, ó. Cabe a ti dominá-lo. Isso, bem lembrado. Semana que vem a gente vai entrar nesse texto aí, porque agora meu tempo já foi, já era. Mas deixa eu terminar aqui rapidinho. Entendeu aí? Atração, sedução, concepção. Aceitou. Acabou. Não se arrepende mais. Vai praticar. Ele só vai esperar uma oportunidade, mas vai praticar. Porque ele concebeu aqui dentro. Ele não luta mais. Ele não resiste mais. Ele se convenceu de que ele pode fazer. É um processo. Agora, olha só. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Deu à luz, praticou. Mas praticou algo que já foi concebido aqui, já foi aceito. Ele já tinha pecado antes. Às vezes a gente fala assim, fulano caiu, nem agora. Não, ele já estava caído. Ele só praticou, ele só exteriorizou a queda, já estava caído. Quando que você sabe que está falando com uma pessoa caída? Quando ela justifica os seus erros. E ela está convencida e tenta te convencer de que o pecado dela está certo. Você já conversou com alguém assim ou não? Já caiu, já caiu. Às vezes eu chego para ele lá e a gente diz assim, fulano já caiu. Não, já caiu. Pode esperar, já caiu. Ele já caiu. Já pecou. Mas não praticou ainda. Não, a prática, ele não deu a luz ainda, mas já caiu. Ó, seguidinha vai dizer assim, toma que o filho é teu. Olha só. É porque vai dizer que foi o diabo, que foi o irmão, que foi a irmã, que foi não sei. Não, é teu. Você gerou. Você concebeu. E uma vez consumado, gera morte. Pegou o processo aí? Tá bom então, vamos orar? Depois a gente continua.
Senhor da glória. Quem me perguntou aí, pastor, hoje é a lição 2, sim, até o ano que vem. Vamos lá. Pai, nós te damos graças por este tempo. Tua palavra, obrigado Espírito Santo, porque és tu que nos ensina, nos conduz, nos dirige. Nós somos agradecidos. Meu Deus, que a tua palavra continue frutificando em nós e que ela continue sendo suficiente para nós. Oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.